começando o estudo de número 32, intitulado Significado da Morte de Cristo. Nós temos estudado, eu já tenho falado isso ao longo das últimas aulas, no módulo 3 da Seminário Teológico de Base da Escola de Discípulos, nós temos estudado sobre a pessoa de Cristo, né? Esse estudo, né? Vamos dizer assim, esse conhecimento específico sobre Cristo, essa lupa sobre a pessoa de Cristo, né? Uma das três pessoas da Trindade, da Trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós estamos olhando o Filho, né? Nós chamamos de Cristologia. E nós passamos aqui ao longo desse tempo sobre alguns temas, né? Começamos sobre a pré-existência de Cristo, falamos um pouco sobre a sua encarnação, não reencarnação, tá? Eu tenho refrisado isso, há uma diferença muito grande, por isso cuidado com esse tema, é encarnação, ou seja, se tornar carne. Jesus se fez carne, né? E aí nós estudamos o autoesvaziamento, né, de Cristo, como ele, né, não sendo igual a Deus, não considerou o fato de ser como Deus, ser Deus, né? O fato dele ser Deus, ele se apegar a isso, antes se esvaziou de si mesmo, né? Se tornou como um de nós e viveu entre nós. E aí falamos um pouco sobre sobre o ministério de Cristo, né? O Cristo já encarnado, 100% homem, 100% Deus. Qual é o impacto disso, né, para a nossa fé e, obviamente, para a história da humanidade, para a história de salvação que Deus traçou desde a eternidade até aqui. Falamos um pouco sobre Cristo e as suas funções, Cristo como rei, Cristo como profeta, Cristo como sacerdote. O fato de que Cristo como sacerdote, nós temos estudado isso nas últimas aulas, mas também visto de maneira efetiva no livro de Hebreus. Nós temos trabalhado na Cartas para o Novo Mundo, que é uma série de mensagens, né, expositivas que nós temos na igreja, onde nós estamos passando sobre vários livros, né, sobre todas as cartas, basicamente, do Novo Testamento. Nós temos falado sobre o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus talvez seja uma das maiores, vamos dizer assim, dos maiores esclarecimentos sobre essa transição entre o sacerdócio levítico, né, aquele que havia no Antigo Testamento, e o sacerdócio de Cristo, como um era só em parte, um era só sombra daquilo que haveria de vir, como um era imperfeito, porque precisava sacrificar várias vezes, porque o sacrifício feito só cobria uma parte do pecado e precisava ser refeito todas as vezes, e como o sacrifício de Cristo foi perfeito e eterno, de uma vez por todas. Cristo não somente sacrificou, mas sacrificou o Cordeiro de Deus, que era a si mesmo, e o seu sangue foi derramado uma vez para sempre, cobrindo pecados presentes, passados e futuros. Então, hoje nós chegamos aqui, e na semana passada nós vimos sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo, né? E hoje nós vamos falar especificamente sobre o significado da sua morte, que é o ponto central do cristianismo. A morte de Cristo muda tudo, e a sua ressurreição muda tudo. Nós falamos sobre isso na semana passada. A cruz, sem a consideração da ressurreição, ela fica com uma visão incompleta. E a ressurreição, sem a visão da cruz, da morte de Cristo, também fica a visão incompleta. Jesus não somente veio, como morreu, mas ressuscitou e ascendeu aos céus. Esse pacote é a base da fé cristã, e a morte talvez seja um dos maiores desafios de todos os tempos, né, em termos de uma visão religiosa, se nós formos olhar assim, né? Porque nós cremos num Deus que venceu, entre aspas, quando aparentemente foi derrotado, né? Quando ele sucumbe, quando ele morre, na sua morte é que nós temos a vitória, né? Enquanto todas as outras religiões, talvez presente um Deus ou deuses, não importa, triunfantes, né? Vitoriosos nesse aspecto, né? Que jamais seriam derrotados. Não é que Jesus foi derrotado, mas a sua vitória foi baseada em algo completamente diferente daquilo que qualquer ser humano poderia imaginar. Por isso a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém conheceu o que Deus tinha planejado para nós. Ninguém imaginava que Deus venceria através da sua morte, né? O grande plano de Deus guardado ao longo de toda a eternidade era justamente aquilo que se revelou. Já falei sobre isso em Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios 2. Paulo trata sobre isso de maneira clara, dizendo que esse era um mistério de Deus guardado durante tanto tempo. Que a morte foi vencida pelo amor. Aquilo que para muitos era o ponto final e era a derrota, era o começo da vitória. E somente o amor, e somente um Deus tão poderoso, tão sábio, poderia ter algo tão profundo e verdadeiro como nós vemos na morte. Mas essa foi só uma introdução.
Vou pedir a Yasmin para orar por nós nessa noite, para que nós possamos iniciar a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Yasmin, pode orar. Amém, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, essa noite entrando na sua presença, mais uma terça-feira, Senhor. Gostaria, Senhor, de pedir, Pai, que o Senhor conduza com maestria essa aula que é tão importante. Que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, que as nossas mentes estejam abertas, Senhor, o nosso coração, para que sua palavra, Senhor, entre e que ela possa fazer morada, Senhor, em nós. Pai, eu peço que tire toda a distração do nosso meio, que possa, Senhor, tirar tudo aquilo que não vem de ti, para que esse momento seja, Senhor, focado na sua palavra. Peço, Pai, que o Senhor dê bastante sabedoria ao nosso pastor nessa noite, que ele possa, Senhor, conduzir essa aula, assim como todas as outras, de forma impecável, trazendo aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Como ele, Senhor, tem sido um servo fiel, Senhor, tem trazido com tanto amor e generosidade aquilo que ele aprendeu e hoje ele nos ensina, nos passa aquilo que está na sua palavra. Pois antes, Pai, como nós aprendemos na sua palavra, nós não tínhamos, Senhor, tal acesso a ti, mas através de Cristo, Senhor, nós temos livre acesso. O véu foi rompido, Senhor, e nós hoje estamos aqui para mais um dia, Senhor, glorificar o seu nome, aprender mais de ti, mergulhar no seu aprendizado, Pai. Agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, agradeço pela vida dos pastores, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Então, nós estamos dando início a esse estudo. Eu vou... O importante, né, desse primeiro momento, né, dessa aula, é que vocês entendam dois conceitos fundamentais, que é o termo de sacrifício e propiciação. E eu trouxe um vídeo aqui que fala bastante sobre isso, que vai dar para vocês uma visão clara sobre isso. A morte de Cristo na cruz, ela trata basicamente sobre sacrifício e propiciação pelos nossos pecados. A morte substitutiva, essa é uma palavra importante, substitutiva. Jesus teve a sua morte foi substitutiva. O que significa isso? Significa que na cruz do Calvário, nós deveríamos estar lá, pregados. O salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, independente daquilo que cremos, como cremos, todos pecaram. A Bíblia diz que todos, absolutamente todos os pecados estavam destituídos, separados, apartados da glória de Deus. Mas em Cristo, Jesus ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário e a sua morte substitutiva, ou seja, Jesus entra no lugar de todos aqueles que deviam estar. Um justo morrendo por todos os injustos. Alguém sem pecado morrendo pelo pecado de todos. E essa morte substitutiva de Cristo é o começo da nossa vitória na cruz do Calvário, em nome de Jesus. E aí eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Preciso só que vocês me digam se vocês têm áudio. E aí nós passamos a assistir o vídeo. Todos desejamos que o mundo seja bom. Conseguem ouvir? Todos vivam em paz. Amém. Então, eu vou voltar. Todos desejamos que o mundo seja bom. Que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos dois jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós, e para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente.
E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade. O profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus. Mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu, entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou o pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora, todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz. Amém. Que top! Muito lindo, né? Muito lindo, né? Então, a gente entender de maneira clara o significado, né, da propiciação, né, de Jesus, da morte de Jesus, né, substitutiva, né, em nosso lugar, e aquilo que significa, faz a gente entender também tudo aquilo que nós precisamos colocar como base da nossa fé. A partir disso, você começa a entender claramente, quando ele fala ali, sobre o significado disso, sobre o impacto no decorrer disso, né? Após entender sobre a morte, você começa a entender claramente qual é o significado real do batismo nas águas, qual é o significado real, né, da ceia do Senhor. A gente precisa encarar esses rituais, por assim dizer, não somente como algo a ser cumprido, algo histórico, religioso, mas qual é o seu real significado a partir da onde tudo acontece, do centro da cruz
do centro da cruz, né? Que é a morte de Cristo, né? A partir da morte de Cristo, que é o centro de todas as coisas, de como tudo é redefinido para a nossa fé. Acho que o Gabriel levantou a mão, agora eu vi. Gabriel, pode ficar à vontade, pode perguntar. Rapaz, pastor. Pastor, não sei se o vídeo falou, eu estou dirigindo, então o meu sinal está cortando bastante, mas expiação seria a mesma coisa que propiciação ou não? São conceitos diferentes. Não, na verdade, são conceitos atrelados, tá, Gabriel? São conceitos, a expiação do pecado é justamente através da propiciação você realiza a expiação. Dá para entender isso? Quando você propicia, né? Quando você tem o derramado sangue, a morte substitutiva, você através dessa morte sobre a morte de um inocente por um culpado, do sangue do inocente por um culpado, como era no Antigo Testamento, das ovelhas, dos animais, e em Cristo Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa propiciação, essa entrega, né, esse derramar de sangue gera a expiação, que é a retirada do pecado, entendeu? Então é uma coisa não são iguais, mas são intimamente conectadas. Você só consegue expiação quando você realiza a propiciação. A propiciação, tá claro. Valeu, pastor, obrigado. Então, seja bem-vinda, irmã. Vê que você entrou aqui, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos estar aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos seguir aqui com os nossos slides. Eu preciso que confirmem para mim que tá todo mundo vendo, né? Amém. Vamos lá. Então, hoje, né, a gente vai falar do estudo número 32, que é o significado da morte de Cristo. E aí eu coloquei uma pequena mensagem: bem-vindo ao estudo do Ministério do Deuteronômio, na Escola de Discípulos. Hoje a gente vai mergulhar em temas mais profundos e impactantes da fé cristã, né? Que é o significado, assim não está conseguindo entrar pelo link que foi enviado. É o mesmo link, eu vou mandar novamente. Ela não aparece aqui para mim, Mariana. Deixa eu ver aqui se ela consegue. Só um minuto. Pronto. Mandei lá. Acho que agora ela vai conseguir. Amém. Então, nós estamos hoje aqui, né, nessa questão. Então, a gente vai mergulhar, né, num dos temas mais profundos e impactantes da fé cristã, o significado da morte de Cristo, né? Esse evento, ele é central na história da redenção, porque ele revela-nos uma profundidade do amor de Deus e seu plano divino para a reconciliação da humanidade. Então, de maneira, assim, importante, né, a gente pode destacar que a redenção, ela revela, né, a história da redenção, ela vai nos revelar e vai apontar para algo extremamente profundo, que é, basicamente, né, o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus e o seu plano divino para a reconciliação da humanidade, né? Se você entendeu ali no final do vídeo, né, que nós acabamos de assistir do Bíblia Project, eu estou sempre colocando os créditos, tá, irmão? Você está assistindo essa aula gravada ou está aqui ao vivo com a gente, sempre quando nós publicamos no canal da igreja, lá no YouTube, a aula que nós demos, sempre nas descrições do vídeo, tem todo o material. Então, tem o link da apostila, tem o link do quiz, tem o link dos vídeos e as credenciais, né? A gente dá os créditos, né? Para os vídeos que nós utilizamos, para o Bíblia Project, está tudo na descrição. Se você quiser rever de novo, é só você entrar lá. Cada aula no vídeo que eu apresento tem lá na descrição, tem lá um link desse material. Mas, voltando aqui, então, a gente precisa entender, né, que a cruz, ela aponta para algo ainda maior que a própria morte de Cristo, né? A morte de Cristo traz um significado, e esse significado ele é central na história de redenção. E ele aponta para a profundidade do amor de Deus e o plano divino de Deus para a reconciliação da humanidade. E como eu estava falando, se você no vídeo prestou atenção ali no finalzinho, ele fala sobre a necessidade de um poder, né, que a morte de Cristo e a passagem pelo batismo e a caminhada e a ceia aponta para algo muito mais poderoso, que é a atuação do Espírito na nossa vida, nos levando a viver uma vida agora em Cristo Jesus. Efésios, no final do capítulo 1, no finalzinho ali, Efésios 1, se não me engano, 18, 19, o versículo, para o início do 2, o apóstolo Paulo, eu sempre falo desse texto, é importantíssimo vocês terem isso em mente, ele fala que o mesmo poder que era necessário para trazer, né? Que é necessário para trazer alguém morto de volta à vida, ou seja, ressuscitar alguém. E ele fala de Cristo, o mesmo poder do Espírito que foi necessário para trazer Cristo da morte para a vida, ou seja, para realizar algo que era impossível, para realizar algo que somente Deus poderia fazer, que é um milagre, que é a ressurreição de um morto. O mesmo poder é necessário para trazer alguém da vida para a morte, para tirar cada um de nós do lamaçal de pecado e para nos levar para uma vida
em Cristo Jesus. Então, cada um de nós aqui, para nós aceitarmos a Cristo, para nós reconhecermos o senhorio de Cristo, para nós passarmos a viver uma vida com Cristo, para nós termos passado pelo batismo, para nós termos essa vida cristã, não se engane, meu irmão, não parte de nenhuma forma de nenhum de nós. Entender isso te coloca numa posição muito importante, que é entender a sua e a minha dependência a respeito do poder de Deus, do Espírito Santo. Quando nós entendemos que nada vem de nós, que absolutamente nada vem de nós, nós entendemos de maneira clara que a vida cristã que nós vivemos só existe uma forma de ser vivida, e é na dependência do poder do Espírito Santo de Deus. Muitos cristãos se sentem frustrados na sua vida, se afastam do Senhor, se esfriam na sua fé, porque entendem de alguma forma e de uma forma equivocada que são os seus atos, as suas ações, as coisas que fazem para Deus, que mantém a sua vida espiritual. O que mantém a sua vida espiritual não é aquilo que nós fazemos, aquilo que você faz ou aquilo que nós fazemos para Deus, não são as nossas funções no reino, mas aquilo que mantém a nossa vida espiritual viva e saudável é a nossa percepção clara, a nossa consciência de que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Se não for o Senhor, cada um de nós aqui, irmãos, nos afastaríamos, cada um de nós aqui voltaríamos para a velha vida, cada um de nós aqui rejeitaríamos a Deus, cada um de nós aqui viveríamos da mesma forma como nós vivíamos, cada um de nós. Mas, pastor, de onde você tira essa conclusão? Do próprio capítulo 2 de Efésios. Efésios 2,8 diz, olha, porque vocês... E ele vem falando sobre isso, olha, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que trouxe ele de volta à vida, é necessário para tirar cada um de nós, trazer da morte para a vida, do pecado, né, para a vida, cada um de nós. E isso gera uma conclusão, e é Efésios 2, capítulo 8, ele diz, olha, mas a salvação, ela é pela graça, né, por meio da fé, e ela é um dom de Deus. E isso não vem de vós, isso não vem de nenhum de nós, né, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie a esse respeito. Então, o fato de nós sermos crentes em Cristo Jesus passa única e exclusivamente pela cruz e pela nossa dependência no Senhor. Isso é importantíssimo que nós tenhamos isso em mente. E a morte de Cristo, né, não foi apenas um acontecimento histórico, mas um ato eterno que rasgou o véu entre céu e terra, oferecendo salvação à humanidade, como nós vemos nesse final de semana, nós falamos sobre, no livro de Hebreus, de como tudo muda, né? A mensagem que eu trouxe na igreja domingo foi, se eu não me engano, saiu até um corte agora há pouco no Instagram da igreja, foi sobre isso. E o tema da mensagem era só se vive uma vez. Como nós fomos chamados em Cristo, né? Eu falei sobre o capítulo 9 e 10 de Hebreus, como nós fomos chamados em Cristo para termos liberdade, e essa liberdade ela tem um único propósito, e esse propósito é nós glorificarmos a Deus, e nós só temos uma única vida. O autor de Hebreus, ele fala, olha, porque ao homem foi dado o direito de nascer somente uma única vez, de viver uma única vez. Depois disso vem a morte. Nós temos somente essa vida, nós temos somente essa história para nós ofertarmos aquilo que Deus exige de nós, que é em tudo que nós façamos ou da forma como nós vivemos, que a glória seja dada diretamente a Ele. E isso só é possível porque a cruz não foi apenas um marco histórico. Não é que Jesus morreu lá 2000 anos atrás. Esse marco, a morte de Jesus, foi um ato eterno que rasgou o véu entre céu e terra e ofereceu salvação a cada um de nós. E a cruz se torna um símbolo máximo dessa reconciliação e redenção, um farol de esperança para toda a criação. E ao longo dessa lição, né, a gente vai explorar essas várias facetas da morte de Jesus, né, desde a substituição vicária que nós vimos aqui, né, até a propiciação pelos nossos pecados, compreendendo como cada aspecto se entrelaça para formar o tecido da nossa salvação. Então, é importantíssimo, né, e eu gosto desse termo, eu botei aqui propositalmente o tecido da nossa salvação, né? É como se Deus fosse um grande tear, né? Deus foi construindo ponto a ponto, nó a nó, ele foi encadeando, né? Com um grande tecido mesmo, todo esse grande plano da salvação. Nós falamos sobre isso há 2, 3 aulas atrás, que Deus simplesmente, ele não escolheu você hoje. Quando Deus olhou para Elisete, por exemplo, Deus não falou assim, olha, eu vou, legal,
olhei para Elisete, gostei da Elisete, quero a Elisete para mim, vou salvar a Elisete. Não olhou para Tatiana e falou isso, não olhou para o Gabriel e falou isso. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que lá na eternidade, na eternidade passada, e nós já falamos isso aqui também, lá na eternidade da eternidade, Deus olhou, e ao olhar, e aí eu não estou entrando aqui em nenhuma doutrina de soterologia, de doutrina de salvação, calvinista, arminiana, né? Eu já dei essa aula também, tá lá no canal do YouTube, mas independente da visão, mas acreditam e creem, né, nessa escolha, né? O mecanismo da escolha é que é diferente. Quando os calvinistas entendem que Deus escolheu um grupo de pessoas, a escolha arminiana ela tá pautada em Deus olhar e na sua onisciência, na sua capacidade de saber, na sua presciência, Deus olhou e viu aqueles que responderiam o seu chamado, e aí sim escolheu e transformou essas pessoas em ele. Mas, de qualquer forma, ambas as visões acreditam que Deus olhou da eternidade, e ao olhar da eternidade, Deus escolheu, né? Deus elegeu, Deus amou, né? A Elisete, a Tatiana, a Fernanda, a Sil. Então, uma vez que Deus olha da eternidade, antes de todos esses acontecimentos, e Deus foca em você, Deus olha para mim, olha para você, Deus começa a costurar, a encadear uma série de eventos, né, que vão, vamos dizer assim, desembocar na minha e na sua salvação, no meu e no seu alcance. Por isso que é um dom de Deus, é pela graça. Simplesmente Deus, eu já falei sobre isso aqui, tenho falado nas pregações, pense que Deus escolheu, Deus olhou na eternidade, Deus mandou os profetas, Deus passou, você pode falar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, os reis, né? Deus veio, se auto-esvaziou, se tornou um de nós, escolheu seus discípulos, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, mandou o Espírito, derramou sobre o Espírito, do seu Espírito sobre a igreja, enviou o Consolador, o Paracleto, fortaleceu a igreja, expandiu a igreja, homens e mulheres foram alcançados, morreram, viveram pelo Evangelho, e 2000 anos depois, cada um de nós, fomos alcançados por esse Evangelho, por esse amor. Então, Deus ele vem trabalhando de maneira incansável, né, para que nós fôssemos alcançados. E aí a gente prepara, né, esse estudo que acredito que ele seja transformador, né, que não só, espero que enriqueça o seu conhecimento, mas também toque seu coração para você entender de uma vez por todas o significado da morte de Cristo e porque ela é a figura central na nossa fé. E aí eu vou pedir ajuda para vocês, para nós lermos. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Posso ler, pastor. A morte de Cristo, o coração da redenção. A morte de Cristo na cruz representa o âmago da fé cristã, o ponto fulcral onde o amor divino e a justiça se encontram numa harmonia perfeita. Romanos 5:8. Este evento transcendente não foi apenas um acontecimento histórico, mas um ato eterno que rasgou o véu entre o céu e a terra, oferecendo salvação à humanidade. Hebreus 10, 19 e 22. Amém. Amém. Show. Pronto. Pode continuar lendo, por favor. Cada gota de sangue derramada, cada suspiro agonizante, revela a profundidade insondável do amor de Deus. João 3,16. A cruz tornou-se o símbolo máximo da reconciliação e redenção. Colossenses 1:20. Um farol de esperança para toda a criação. 1 Timóteo 1:1. Não precisa ler a referência não, tá, Esme? Pode não? ler. Tá bom. Bom, vamos lá. Deixa eu passar. Vamos lá. Profecia. Profecia. Anunciada pelos profetas séculos antes, a morte de Cristo foi divinamente planejada, eu acho. Planejada, sim. Este Jesus, Deus, o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Amém. Então, aqui o que a gente está falando, deixa eu começar a esclarecer aqui. Então, a morte de Cristo, né, é o ponto fulcral, né, o ponto de divisão, que define tudo onde o amor divino, né, e a justiça de Deus se encontram numa harmonia perfeita, né, onde, porque esse ponto é importantíssimo para vocês, para a gente analisar hoje. Como é que a gente equilibra, tá, um amor divino, Deus amou a cada um de nós, mas ao mesmo tempo a justiça de Deus, porque Deus é santo, e Deus ele abomina o pecado, sim ou não? Sim. Sim. Né? E Deus ele é justo, né? Então, a justiça de Deus implica que ele não aceita o erro. Deus não pode simplesmente fingir que não vê o erro.
né? Isso não é ser justo. Então, como é que você concilia o amor divino com essa justiça? Deus, ele é justo e Deus, ele é amor. Ele ama e, ao mesmo tempo, é justiça. Como é que nós conciliamos isso? Porque o pecado exigia, a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. O pecado exigia a morte, né? Quem pecar morre. É isso, né? E o que é essa morte? Não é a morte só física, né? A Bíblia fala sobre 2 tipos de morte. A morte física, né? Fala sobre a morte de nós morrermos agora, de eu morrer, deixar essa vida. E a Bíblia fala da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. De maneira tão clara que a Bíblia fala, olha, nós cristãos, nós não devemos, não tememos aqueles que podem nos causar essa primeira morte. Nós tememos a segunda morte. É ela que nos preocupa. A nossa primeira morte, essa primeira morte, ela não é isso, que a gente não teme quem pode matar o corpo e a carne. Nós tememos a segunda morte, que é com aquele que pode destruir a nossa alma, né? Ou matar a nossa alma, ou nos afastar eternamente da vida da nossa alma. Então, quando nós falamos dessa morte, quem pecar morrerá, ou o salário do pecado é a morte, essa morte ela é relacionada não à morte somente física, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Então, a santidade de Deus exigia que quem pecasse fosse separado eternamente dele, morresse espiritualmente para ele, ou seja, fosse afastado eternamente do convívio com ele. Então, se a justiça de Deus exigia isso, mas ao mesmo tempo Deus amava, como isso poderia ser conciliado ou reconciliado nesse aspecto? E aí eu quero deixar para vocês essa pergunta aí, já com essa colinha na tela. Como é que vocês acham, como é que a gente relaciona esse amor com a justiça de Deus? Deixa aberto para vocês falarem. Não? Ninguém quer arriscar hoje? Então, nós podemos relacionar isso num único ponto, que por isso que Jesus é o ponto fulcral, ele é o ponto base, ele é o ponto principal. Porque em Cristo nós temos essas duas coisas sendo, essas duas coisas, ficou uma palavra ruim, essas duas características de Deus sendo perfeitamente harmonizadas. Por quê? Em Cristo, Deus cumpre e sacia sua justiça, porque a morte que era exigida por conta do pecado, ela é realizada, o salário do pecado é a morte, então gerou a morte, e essa morte foi substitutiva. Jesus morre no nosso lugar. Então, a justiça de Deus é cumprida em Cristo, e ao mesmo tempo, o amor divino é cumprido em Cristo, porque ao morrer na cruz, por mim e por você, Deus não somente cumpre a sua justiça, sacia a sua justiça, que é santa, mas também demonstra claramente o seu amor. Deus ama o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na cruz do Calvário, nós temos a convergência, a harmonização perfeita desses duas características. A justiça de Deus e o amor de Deus são harmonizados perfeitamente na cruz do Calvário. E esse acontecimento, né, ele não é apenas histórico, mas um ato eterno. Nós já falamos sobre isso. E aí, cada gota de sangue derramada, cada suspiro de Cristo... Pastor. Oi, Gabriel. E eu penso assim, isso também responde aquelas perguntas que às vezes eu tinha muito quando eu não era crente, eu recebo também de muita gente que não é crente, se Deus é Deus, né, por que ele não perdoou os nossos pecados de outra maneira, né? Já que ele é Deus, ele poderia não ter dado o filho dele justamente para perdoar nossos pecados, né? Sentir todo o peso da ira dele nos seus ombros. Então, assim, eu acho que isso também responde, né? Essa dúvida. Sim. Porque na verdade, né? Eu digo assim, não teria outra maneira dele fazer isso, né? Se reconciliar conosco se não fosse dessa forma. Foi a forma que ele encontrou. Porque une essas duas coisas, exatamente essas duas coisas. Porque o salário do pecado é a morte, né? E o amor dele por nós. Por nós. Porque é justamente nesse ponto, né? Porque a gente tem uma visão deturpada, né, de amor, né? Nós, seres humanos, quem é mãe entende talvez isso melhor do que nós, né, de maneira geral. Amor não necessariamente significa você passar pano, né? Você pode amar e ensinar, você pode amar e corrigir, você pode amar e dizer não, você pode amar e ao mesmo tempo você ser duro, você ser justo, né, naquilo que você precisa exercer naquela atitude.
um exemplozinho bem simples, né? Uma mãe que ama seu filho não necessariamente vai encobrir ou vai passar o pano, não deveria pelo menos, se ele, por exemplo, ele pega algo de um amigo ou não quer dividir o seu brinquedo. Não, uma mãe ela vai ensinar em amor, mas ainda assim vai ensinar. Ela vai ensinar amando o seu filho, mas ainda assim ela vai ser rígida na postura de correção. Então, porque nós atrelamos amor a aceitar tudo e qualquer coisa. O amor não é isso. Amar alguém não significa você aceitar tudo e qualquer coisa de qualquer maneira. Pelo contrário, esse tipo de amor ele não é saudável, ele é deturpado, né? O que nós chamamos um amor quase que beira o amor doentio. Né? O amor verdadeiro, né? O amor saudável é aquele que ama, mas existem parâmetros para esse amor, limites para esse amor. Então, eu amo que limite? Eu amo se eu for respeitado, eu amo se eu tiver uma contrapartida, eu amo exigindo, né, que haja, por exemplo, gratidão, né, dentro dessa relação, que haja consideração. Então, esse ponto de vista é o amor. Então, o amor não implica que Deus ama e por isso Deus teria que aceitar. Se Deus ama realmente, Deus teria que aceitar o ser humano de qualquer maneira ou de qualquer forma. E esse é um ponto fundamental, que hoje é um conflito na nossa sociedade, isso que você está trazendo. Porque as pessoas consideram assim, se Deus me ama, como é que um Deus que ama pode falar contra o meu pecado? Como é que o Deus que ama pode condenar uma pessoa pelo seu pecado, pela sua vida de pecado? Deus ama, Deus aceita todo mundo. E não é isso. Deus ama, e como Deus prova ou provou o seu amor? Não é o fato de ele aceitar o ser humano da forma que permaneça da forma que está, né? Mas é o fato de Deus provou o seu amor quando ele substituiu cada um de nós na cruz do Calvário. Então, esse amor ele não é provado pela aceitação incondicional, no sentido de que Deus nos aceita, que permaneçamos de qualquer forma na sua presença ou nessa relação. Deus nos aceita no primeiro momento, da forma como nós estamos, mas o seu amor é provado porque, mesmo nós sendo pecadores, a sua justiça não é aplicada em nós, é aplicada em Cristo. E em Cristo, a nossa vida ela é restaurada novamente para viver esse amor com Deus. Eu não sei se está muito claro o que eu estou tentando construir aqui de linha de raciocínio, mas é justamente essa percepção que ela é fundamental. Deus ama a todos, mas o amor de Deus não significa que ele aceita que nós permanecemos da forma como nós chegamos até ele. O amor de Deus implica em mudança, implica numa construção de um relacionamento com ele da forma como ele precisa se relacionar, porque Deus é santo, lembre-se disso. Deus não é um homem grandão no céu. Deus é espírito, é um espírito puro. Deus ele é santo. E como um Deus santo, um espírito santo, alguém santo, Deus não aceita o pecado. Não é que não aceita somente, Deus não pode conviver com o pecado. Deus não se mistura com o pecado. E aí, quando você entende isso, você vê quão grande foi o amor de Cristo. Porque ele tinha um dilema. Eu amo, mas não posso ter junto por conta do pecado. Qual é a solução? Abandonar o objeto do meu amor ou aceitar de qualquer forma e deturpar ou violentar a mim mesmo nas minhas características? E aí Deus sai com uma sacada que somente Deus poderia ter feito. Uma decisão que era inimaginável para todo mundo. Falar, então, já que eu amo e já que existe o pecado e eu preciso cumprir a minha justiça, então eu vou tomar o lugar deles na cruz para poder ser justiça no lugar deles. E uma vez que o Senhor Jesus foi justiça em nosso lugar, ele recebeu sobre si as nossas dores, todo o peso do pecado, agora nós temos um novo e vivo caminho de volta para Deus. E Deus pode nos amar a partir do derramado sangue. É muito profundo isso, né? Como Deus chega a essa conclusão e a esse plano, é isso que a Bíblia fala em Coríntios sobre o mistério. Isso que a gente pediu que eu estava falando, né? Mistério de Deus. Esse é um mistério, ninguém imaginava. Isso mostra o quanto nossa fé é racional, né, pastor, também. Quando eu entendo isso, eu fico, assim, perplexo como é racional também a nossa fé. Exatamente. Porque Deus ele é inteligente, né? Deus, ele é sábio, né? Então, Deus ele não age simplesmente de forma passional, né? Mas ele consegue
comunicar os seus atributos, né? Que são atributos que nós podemos entender de forma muito clara, né? Então, como é que Deus prova esse amor? Quer amor maior? Eu morro no seu lugar. É que a gente tende a levar isso para um lugar meio que de automatização, né? Ah, Deus morreu no meu lugar. Deus morreu no meu lugar. Mas faça um exercício. Você morreria no lugar de alguém? É muito difícil, né? No ato ali de um assalto, de uma situação, de uma você fala assim, não, eu vou morrer pelo meu amigo, eu vou morrer pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou pelo meu... É muito difícil, né? Somente um amor incondicional pode levar essa decisão de maneira racional, né? Então, eu morro para que ele viva, ou para que ela viva. Isso é algo que o que eu estou tentando dizer, parte muito menos de uma decisão emocional e mais de uma decisão racional do que ao contrário. Porque emocionalmente, qual é a nossa decisão? Fugir, né? Preservar a nossa vida. Mas racionalmente, se nós amamos e tomamos uma decisão, eu decido assumir, tomar essa... É algo muito profundo. E aí nós vamos avançar aqui em relação ao texto. Então, a profecia, né? Jesus... ela foi anunciada pelos profetas séculos antes disso. Eu vou pedir para alguém abrir em Isaías 53, do versículo 5 ao 12, para nós lermos, por gentileza. Isaías 53, do versículo 5 ao 12. Eu posso ler. Por favor. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse enganado algum na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade dele. Por isso, lhe dei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém, glória a Deus. Amém. Esse texto de Isaías 53, nós já temos falado dele há bastante tempo, lembra que eu dei aula só sobre o profeta Isaías? Esse texto de Isaías 53 é onde Jesus assume a figura do servo, né? O servo de Deus. E aí Isaías fala o tempo todo sobre esse servo que haveria, né? O servo. Se você não viu, volte essa aula lá atrás, ou procure esse vídeo do Bíblia Pro chamado Servo. E, gente, Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. Parece que Isaías viveu depois, né? Porque o que ele narra é justamente aquilo que Jesus tinha, o que nós sabemos hoje que Jesus passou. Mas Isaías viveu 600 anos antes de Cristo. Então, Isaías profetiza sobre aquilo que haveria de acontecer com Jesus. E Jesus cumpre fielmente tudo aquilo que Isaías havia profetizado a seu respeito. Então, a partir daí, né? Deixa eu voltar aqui. Nós vemos o cumprimento, né? Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpriu todas as profecias através da sua morte sacrificial, porque, primeiramente, né, vos transmitiu o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Né? Então, esse é um texto sobre o cumprimento, né, da morte. E qual é o impacto? Né? O impacto é eterno. A morte de Cristo continua a transformar as nossas vidas, né? Oferecendo perdão e vida eterna a todos que creem em João 3,16. E esse é o texto central. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E a segunda parte é a que impacta na eternidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, né, não morra,
não seja separado de Deus eternamente, mas tenha a vida eterna. Seguindo, né? Então a gente viu aqui a substituição vicária de Cristo em nosso lugar. O conceito de substituição vicária, né, está no cerne da morte de Cristo, né? Jesus foi o imaculado Filho de Deus, tomou voluntariamente o lugar dos pecadores, né? Então, portando a punição que nós deveríamos receber. E isso é o que nós chamamos de misericórdia, tá? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece. Misericórdia é você não receber o que você merece. Graça é receber aquilo que não merece. Por isso que nós vemos a misericórdia e a graça de Deus agindo em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus, perfeito equilíbrio com o amor e a justiça de Deus. Deus não nos entrega, não nos aplica aquilo que nós merecíamos. A morte pelo nosso pecado, sofrimento pelo nosso pecado. Antes, aplica a sua misericórdia no fato de Cristo ter assumido nosso lugar e ter ele sofrido as nossas dores, que nós deveríamos sofrer, como diz Isaías. E mais do que isso, Jesus não somente evita que nós soframos essa aplicação, mas ele nos transforma em filhos e filhas de Deus. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quando ele faz isso, quando Deus faz isso, nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo. Não só não recebemos o salário do pecado, que era a morte, mas uma vez não recebendo a misericórdia, não recebendo isso, graciosamente, Deus ainda nos entrega, nos faz co-herdeiros, né? Nos faz irmãos em Cristo. Jesus, ele é o primeiro, é o primogênito de toda uma nova raça da humanidade. Efésios 4 fala sobre isso, a nova humanidade. Jesus, ele é o primeiro. E cada um de nós, depois dele, seguiremos essa mesma estrutura. Teremos nosso corpo glorificado e viveremos eternamente com Deus. Seremos livres definitivamente do pecado e da morte e de toda tristeza e viveremos eternamente na presença do Pai e seremos co-herdeiros de Cristo de toda a criação. Tudo que Deus criou, nós seremos co-herdeiros, né? O herdeiro juntamente com Cristo. E isso é a graça de Deus. Então, ao morrer no nosso lugar, Cristo não apenas pagou a dívida do nosso pecado, mas também nos ofereceu a sua própria justiça. E essa troca divina é o fundamento da nossa salvação, o testemunho eterno do amor sacrificial de Deus. A nossa culpa. Todos nós pecamos e estávamos condenados à morte eterna. Romanos 5,12 diz, porque pela desobediência de seu homem, muitos foram feitos pecadores. O sacrifício de Cristo. Jesus tomou sobre si a nossa culpa e morreu em nosso lugar. Em 1 Pedro 2,24 diz o seguinte, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivêssemos para a justiça. Pelas suas feridas, vocês foram curados. Olha que texto profundo. E ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. E qual era o propósito? Para que, mortos para o pecado, uma vez agora mortos no batismo para o pecado, mortos nessa vida em Cristo para o pecado, nós pudéssemos viver para a justiça de Deus. E a justiça de Deus fez com que as nossas feridas, cada uma delas, fossem saradas. E por fim, e nós falamos sobre isso domingo, para que nós fôssemos livres. Pela fé em Cristo, somos libertos da condenação e recebemos vida eterna. E aí, eu cito novamente o texto de João. Mas essa libertação talvez seja... Deus tem movido no meu coração falar sobre isso, porque talvez seja um dos conceitos mais lindos, mais profundos do Evangelho, e que foi, de certa forma, achatado, foi comprimido a só uma parte daquilo que Deus faz. Quando a gente fala, principalmente no meio pentecostal, sobre libertação, a gente entende, libertação é alguém que está endemoniado e vai ser liberto. Alguém que está com problema espiritual e vai ser liberto. Isso também é, obviamente, libertação. Mas a libertação que nós tivemos foi a libertação dessa condenação. Nós recebemos uma vida eterna. Nós não somos livres somente de demônios, livres somente de sermos possuídos ou oprimidos. Não é, isso é pouco, isso é ser o começo. Cristo, a liberdade, nós fomos libertos, e a liberdade que vem com Cristo é uma liberdade muito mais profunda. Nós temos em Cristo a liberdade de redefinirmos toda a nossa vida. Nós podemos redefinir todo o nosso passado, todo o nosso presente, todo o nosso futuro. Em Cristo, nós somos livres, de maneira que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós falamos, olha, não importa como você chegou até aqui, não importa como você veio, o que você fez, não importa os seus atos no passado, não importa, isso tudo você já foi livre, você já está liberto disso. Tem muitos cristãos que ficam pensando nessas amarras do passado, no que aconteceu lá atrás, no que deixou de fazer, no que seu avô fez, no que sua avó fez, no que você fez. Isso não existe.
nós fomos libertos, nós somos livres em Cristo, livres para redefinirmos toda a nossa história. Daqui para frente, você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus, reconstruir as relações que foram perdidas, redefinir as escolhas que você tomou de maneira equivocada, ser livre do pecado, ser livre do vício, ser livre da baixa autoestima, ser livre de se submeter a qualquer tipo de relação, ser livre de não conseguir enxergar em si mesmo valor para nada. Você é livre agora, e Cristo te fez mais que vencedor, que deu algo que nenhum de nós tínhamos. Cristo nos deu valor, e valor para o ser humano é a base de tudo. Um homem e uma mulher que não se valoriza, que não possui valor, ou que não conhece seu valor em si mesmo, ele está fadado a viver uma vida de derrota, uma vida de escolhas equivocadas, se submetendo e se sujeitando a qualquer situação profissional, emocional, familiar, entre amizades, em qualquer área da sua vida, porque você não sabe se dar o valor, você não vê valor em você. E por você não ver valor em você, você acaba aceitando qualquer tipo de coisa. E talvez esse seja o impacto mais profundo que Jesus traz em nossa vida. Jesus nos dá valor, de maneira que nós conseguimos nos levantar e falar, não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu não aceito isso para minha vida. Não quero mais isso para minha vida, não vou viver mais dessa forma. Eu não aceito mais essa relação com meus filhos, com minha família, não importa, no meu trabalho, não aceito mais ser tratado dessa forma pelo meu chefe. Deus há de abrir uma porta, Deus há de me exaltar, Deus muda tudo se for necessário, porque eu tenho valor. E isso é, talvez não, essa é a maior libertação que nós temos, é uma libertação de mentes e corações. Jesus nos fez livre, e nele nós sabemos que somos mais que vencedores, para a honra e glória de Deus. Amém? E aí eu vou parar hoje por aqui, essa aula rendeu bastante, eu vou fazer uma parte 2 dela, nós continuamos a partir da redenção e o preço do nosso resgate, para nós não avançarmos muito em relação ao tempo. Gosto muito quando vocês participam, uma benção. Obrigado, Fernanda, Gabriel, Yasmin. Fiquem à vontade, espero que os demais sempre perguntem, sempre participem. E é uma benção nós fazermos. Mas tomem isso em seus corações, medite essa semana sobre isso. Nós temos valor em Cristo, nós somos livres nele. A morte de Jesus é muito mais do que um marco histórico. Não é algo que aconteceu 2000 anos atrás e dividiu a história temporal da humanidade. A morte de Cristo, ela tem um impacto eterno na minha, na sua vida. Ela redefine tudo. Ela define a história de Deus com o homem. Ela redefine do homem com Deus. Ela redefine a história da humanidade. Ela redefine a minha e sua história. Em Cristo Jesus, você pode agora todas as coisas. Por isso que nós dizemos, em Cristo Jesus, nada absolutamente é impossível. Deus pode mudar a sua história de acordo com a sua poderosa e bondosa vontade. Quando nós entendemos isso, tudo muda de perspectiva. Você passa a não ter mais medo. O ideal é que isso te ajude de alguma forma a libertar você da ansiedade, a você não ter medo do futuro, a você não ter medo do que há de vir, porque não importa o que venha, o Senhor sempre estará absolutamente no controle da sua vida. Porque um Deus que começou um plano tão lindo na eternidade e veio até aqui, jamais desistiria de você agora. Nós precisamos confiar nisso e crer nisso. E nós teremos uma vida cristã muito mais cheia dos seus... A Bíblia fala, seja cheio, seja cheia. Ser cheio e ser cheia é uma ordem, né? O apóstolo Pedro fala sobre isso. Olha, sejam cheios do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é uma decisão. Se você quiser, se você puder e aceitar agora, aí, na sua sala, na sua casa, onde você estiver assistindo a sala, seja cheia do Espírito, seja cheio do Espírito, sinta a presença de Deus. É somente você abrir seu coração. Essa é a liberdade que nós recebemos em Cristo. Nada mais pode te impedir, a não ser a você mesmo. Aceite, seja cheio do Espírito Santo hoje. Viva uma vida cristã poderosa, cheia do Espírito, com o coração ardendo para o Senhor. Amém? Fica aqui a nossa aula. Continuamos na próxima semana. Vou pedir para que, eu não sei, Mário e Marcos estão com o áudio aberto? Vocês estão com o microfone? Vou pedir para vocês orarem para nós encerrarmos a nossa aula. Não sei se a Mariana ou o Marcos estão com o áudio aberto. Amém? Acho que eles não estão. Eles estão sem microfone hoje. Então, eu vou pedir para que... você pode orar, irmã, para nós encerrarmos a aula? Amém, Mário? Imaginei. Você pode orar para nós encerrarmos a aula, em nome de Jesus? Posso, irmão. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu queria te agradecer, Deus, por essa aula. Senhor, principalmente, Deus, porque é através das aulas, através dessa sede que é o Senhor que coloca em nossos corações, para que a gente busque a sua palavra, para que a gente busque conhecimento, e é através dela que somos transformados. É tão importante, Senhor, relembrar, Deus, o seu sacrifício,
É tão importante, Deus, a gente entender o valor que isso, para que como cristãos, a gente passe isso adiante e a gente sempre volte para o início de tudo, que é a redenção a Ti, Senhor. O nosso coração hoje, Deus, e a nossa mente sempre se lembre do quanto que isso custou e que para isso, Deus, que nós fomos chamados, né? Para que isso que nós fomos criados, para levar outras pessoas a Ti e porque a nossa vida ela tem um propósito. Obrigada, Jesus, pela vida do meu irmão, Deus, que faz aniversário essa semana, que sempre, Senhor, ele se mantém, Jesus, fiel, Deus. Ele sempre se manteve, Deus, disponível, Senhor, para ensinar os outros, Senhor. Que o Senhor possa renovar, Deus, no coração dele, principalmente nessa semana do aniversário, toda essa sede, toda essa bondade, Senhor, no coração para ensinar os outros, Deus, gratuitamente. Que é genuíno, Senhor. Que o Senhor realize, Jesus, os desejos do coração dele, Senhor. O Senhor conhece. Que o Senhor o livre, Jesus, de todo o mal, de toda seta, Senhor. Assim como cada um aqui presente, Jesus, abençoa a vida, Senhor, e livra de todo o mal. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, irmã. Amém. Deixa eu só compartilhar uma última coisinha. Nós temos quiz essa semana, amém? Eu vou soltar esse quiz dessa aula. Talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade, não sei se vão ter, não sei se não vão ter, porque eu tenho alguns temas que eu ainda vou abordar, mas de maneira geral, acho que vocês conseguem fazer esse quiz. Vocês podem tentar, deixa eu abrir. Pronto, não, errei. Peraí, calma. Para que vocês possam... pronto. Para que vocês possam fazer nessa semana, né? Então, tá aqui o quiz, é só você clicar no link que eu vou enviar, e aí você pode começar lá com as suas perguntas. Então, tem lá as perguntas que nós falamos sobre o tema dessa aula. Então, como o sacrifício de Cristo, né, difere do sacrifício, por exemplo, do Antigo Testamento, né? Qual a diferença, né? Porque o sacrifício foi imperfeito, porque o sacrifício de Cristo foi repetido várias vezes, foi perfeito e definitivo, né? Ou foi semelhante a todos os outros sacrifícios. Então, opção 3 foi perfeito e definitivo. Então, participa lá, faz esse quiz em nome de Jesus. Você vai firmar o conhecimento que nós trabalhamos nessa aula hoje. É uma forma alegre, né, e descontraída de nós podermos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus e fixar o conteúdo da aula. Eu vou colar aqui, depois vou colocar lá, tá aí ó, no link aqui da descrição, no chat da aula tá aqui. Então, você pode ir lá. Eu também vou mandar o link do material que nós utilizamos hoje. Amém? Então, essa semana, só lembrando, nós não teremos o estudo, nós não teremos o culto online, porque sexta-feira nós temos o quê? Fala aí para mim, você que está esperando. Conexão! Amém. Nós teremos a conexão, o Ministério Conexão Niterói e São Gonçalo. Participe, meu irmão, participe, minha irmã. Esteja presente numa dos pequenos grupos do Conexão, porque o Senhor há de edificar a sua fé através dos seus irmãos, tá bom? Jesus abençoe. Até sexta-feira, Conexão. Fiquem na paz. Domingo nós temos ceia. Não falte. Tem eleição, mas tem o culto. Não falte ceia do Senhor domingo, para honra e glória do nome de Jesus, tá bom? Fiquem na paz. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite.